Quem avisa, amigo é, meus irmãos. E o que é que eu disse pra vocês? Quanto mais a rede podre e a mídia de forma geral perdesse espaço, perdesse relevância e com isso diminuíssem os seus lucros, mais de suas entranhas seriam reveladas. E isso ia se intensificar principalmente com os mais antigos. Hoje, muitas pessoas estão criticando as paniquetes, né? Estão puxando esse assunto. Olha, você casaria, né? Foi perguntado e deu grande repercussão ao Renato 38 se ele casaria com uma paniquete, né? Vocês sabem, né? Quem conhece o Renato 38 sabe que ele é bem polêmico nessa questão, né? Na verdade, ele diz o certo, né? Mas hoje o certo virou polêmico. Enfim, as paquitas eram as paniquetes de antigamente. A mesma coisa, meus irmãos. Rolava a mesma coisa, né? Nós temos denúncias, isso não é a gente inventando, de próprios ex-atores, né, da rede podre falando que tinha inclusive o quartinho, né, do redondo e do pó. Você tinha que fazer um ou outro para poder entrar pro time, né? Então não acho que tinha exceções nisso, né? Principalmente com pessoas jovens que ali estavam, né? Sendo que as próprias leis não eram tão duras como é hoje, né? Se você vê alguns títulos de filmes da mídia com atores globais, cara, não dá nem pra falar aqui, família, de tão imundo que eram os títulos, né? Chegou uma época que o cinema nacional conseguia ser pior ainda, mais depravado, muito mais depravado, era filmes com esses atores mais baratos, né? A própria Xuxa fez vários, né? O mais conhecido é aquele Amor, Estranho Amor, que ela mesmo censurou depois, mas daquele tipo tinha vários, né? É porque a gente pegou mais no pé dela por causa do sucesso que ela conseguiu e parecendo ser uma santa, né? Então vários atores e atrizes da época fizeram desse tipo de filme, tinha vários. Por exemplo, um que eu ouvi aqui o título esses dias, o nome desse filme era Os Violentadores de Meninas Virgens. Um absurdo. Esses filmes podres, né, envolvendo a mídia nacional, que era a intenção deles, né? Era desvirtuar toda a família brasileira, colocar isso aqui como certo, despertar essa vontade nas pessoas, né? Acabar realmente com a inocência. Então, esse filme ridículo, esses dias eu digo, não, meu irmão, quando eu vi isso aqui eu digo, caramba, quer dizer, não é de hoje que a mídia é podre, porque às vezes a gente se pega. Não, naqueles tempos passados as pessoas eram mais recatadas. As pessoas sim, o cidadão era, mas a mídia, né, sempre foi podre. E aí vem a dica do nosso querido irmão, filmes históricos, né, um abraço forte aqui pra ele. E é uma matéria da própria mídia, né, do Merdópolis, e a gente vai conferir juntos onde eles estão dizendo, né, que a Marlene Matos, até diziam que ela tinha um caso com Xuxa na época, né, era a diretora Amanda Chuva ali da Rede Globo, né, uma pessoa que tinha muita influência com a Xuxa, poderosíssima na emissora. Ela tratava as paquitas por esse nome aqui, ó, Putin, né, Nhas. Eu sei que você tá pra lá de curioso pra saber mais esse fato podre da emissora mais podre do Brasil, então como não há tempo a perder, pega agora mesmo a sopa de machixe e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Marlene Matos chamava as paquitas de putinhas durante o show da Xuxa. A diretora Marlene Matos chegou a obrigar que as garotas que eram menor de idade ficassem peladas para regular o peso delas. Essa matéria é 16/9/2024. E, assim como eu disse, quanto mais eles perderem a relevância, mais denúncias desse tipo vão vir. A primeira geração de paquitas, que tinha entre 9 e 14 anos, olha a idade, né, que eles colocavam as meninas dançando, se abrindo toda, com roupas muito curtas, né, era 9 e 14 anos. Passou por poucas e boas nos bastidores do programa Show da Xuxa. Isso por conta da diretora Marlene Matos, que chegou a obrigar que elas ficassem nuas e as chamavam de putinhas. Quarto episódio da série documental Para Sempre Paquita revela a demissão em massa das meninas por conta do livro Sonho de Paquita nos bastidores do show, lançado em 1996 do ex-diretor João Henrique Schiller. Na época ele reuniu vários desabafos polêmicos das assistentes de palco. Na verdade foram denúncias, né? Acho que elas fizeram isso na intenção de que a repercussão que o livro desse diminuísse esses assédios. Mas o que iria acontecer em seguida, elas jamais esperavam, porque só podiam vir da cabeça de lunáticos, né, de psicopatas, como por exemplo o cara que criou os Power Rangers, né, lá nos Estados Unidos, porque tem isso em todo lugar. O Saban, ele pagava um salário de fome aos primeiros Rangers, ganhava uma fortuna em cima deles, e para você ter noção de salário de fome, não é
exagerando não é maneira de falar não, era equivalente ao que ganhava um funcionário do McDonald's, só pra você ter noção, né? E os caras tinham que gravar, às vezes, mais de 12 horas por dia, no calor, né? E ganhavam isso. Então, resolve. Por isso é que eu, até hoje, não gosto daquele Tommy Oliver, né? Que fazia o personagem Tommy Oliver. O nome dele é Jason Franklin, né? Aquele cara ali, o que aconteceu com ele, né? Hoje não pode nem falar. Mas, na verdade, é que quando a pessoa consegue enxergar ela mesma, que foi o que aconteceu com ele, o resultado é aquele. O cara, o tempo todo, quis passar os outros pra trás, né? Qualquer hora eu vou fazer aqui um documentário só disso, pra vocês entenderem melhor. Eu já fiz um há 10 anos atrás, quando eu comecei o canal. Mas eu tenho muitas informações novas, inclusive depoimentos, porque é isso, né? Quanto mais essas pessoas vão perdendo relevância, mais denúncias aparecem. Mas o cara entregou os próprios colegas, o cara furou a greve que a galera ia fazer, né? Tudo que eles combinavam ali entre eles, olha, vamos fazer assim pra gente forçar que os caras paguem pelo menos o salário de atores a gente, né? O mínimo que um ator ganhava na época. E o cara dava uma de amigo e ia lá entregar tudo, ó, quem tá fazendo aí a chefia. No caso era o Ranger Vermelho da época, né? Até hoje ele é bem perseguido, deixaram ele inclusive de fora do especial, alegando que não, mas ele tá com problema na justiça, mas dava pra gravar as cenas dele fora, né? Já que ele não podia sair dos Estados Unidos, dava pra fazer as cenas dele sim. E daria muito mais audiência, mas eles não queriam de forma alguma o cara, porque ele fez essas denúncias desde a época. Acusaram o cara de fazer filme adulto G, né? Tudo mentira, conversa, a gente desmascarou aqui já na época. E o Tommy, né, o cara que fazia o personagem do Tommy, quando ia fazer a entrevista que era perguntado, ele confirmava, né? Até aqui no Brasil ele ficou com a cara de sonso, né? Meio que confirmando o boato que foi criado pelo próprio Saban para desmoralizar as denúncias que os primeiros atores estavam fazendo, né? Só quem era rocheiro dali era aquela chinesinha que fazia a Trini, o Zack, né, que era o primeiro Ranger preto, e o Ranger vermelho, né? Enfim, é terrível a situação, mas isso aí merece um vídeo, né, só disso. Mas é só para você entender como essa galera da mídia, da grande mídia nacional e internacional, como eles se sentiam deuses. Achavam que podiam fazer o que quisessem com as pessoas, inclusive cancelá-las de vez. E isso era uma verdade. O próprio Jô Soares denunciou isso. O Jô Soares disse isso, que tentaram mais de uma vez fazer isso com ele, só conseguiram no final, né, quando ele já estava velho. Aí Silvio Santos não quis mais comprar a briga e colocar ele de volta no ar, né? Mas o Jô Soares denunciou, ele disse, olha, eles pegam um telefone e dizem, olha, você tá pretendendo ir pra qual emissora? O cara, não, vou pra, não sei, não queria dizer, mas eles descobriam, ligava pros caras, ó, não coloque ele, vou pedir esse favor aí a você, eu fico te devendo um favor também. E aí quando tinha outro ator, por exemplo, a Record ia contratar o cara, e aí, né, vamos dizer, a Globo pedia pra não contratar. E aí a Record dizia, beleza, também quando eu tiver um daqui que eu não queira que você contrate, você também faz a mesma coisa. E eles boicotavam, né, literalmente aquela pessoa que falou alguma coisa, que se comportou de uma maneira que eles não acham correta, né? Vocês veem como eles são extremistas nas próprias ideologias. Então é por isso que você não via, né, pessoas conservadoras falando, você não via nada disso, né, nem nas obras delas. Por quê? Porque só se dava espaço a esse tipo de gente que compactuavam com eles, que trabalhavam nessas causas. Então eu tô dando esses exemplos só para você entender, era tanto na mídia nacional como internacional. Agora imagine, né, o pão que o diabo amassou que essas meninas comeram, né? Olha só, os depoimentos estão presentes na série documental, incluindo a revelação de que Marlene chamava as garotas de putinhas e pedia para elas tirarem a roupa para julgar o peso delas. É você se acostumar com esse tipo de abuso e achar que é normal, comentou a ex-paquita Ana Paula Guimarães, a Catu. Eu não estava indo para a reunião para tirar a roupa. Eu não estava de sutiã aquele dia. E eu falei, a blusa também, e ela disse, a roupa toda, lembrou a menina, né? A paquita, que se chamava Catu na época. Eu fui a única que não tirei a roupa porque ela me disse, você não precisa. Mas eu vi as minhas amigas, não é menos constrangedor, contou Juliana Baroni. Ainda no documentário, a ex-paquita Priscila Couto revelou que foi suspensa por Marlene Matos por não estar no peso ideal. E aqui já encerra, vamos botar um ponto final nisso aqui, né? É só pra você ter uma noção, né, de como realmente acontece. E é óbvio que elas não vão revelar muitas coisas que possam degrenir a imagem delas próprias, né? Isso aqui é só o básico, é só pra você começar a imaginar, certo? As meninas tinham entre 9 e 14 anos, crescendo naquele meio, viajando o Brasil todo naquele meio, na companhia daquelas pessoas. O que é que vocês acham que rolavam ali? Favorizinhos disso, favorizinhos daquilo, senão não entra. Família, tenho certeza que fizesse um teste, né, de virgindade nessas meninas, eu acho que nenhuma aprovava apesar da idade. Só para você ter noção do que provavelmente rolava ali, né? Muitas, inclusive, foram capas de revista
né? Porque viraram símbolos disso mesmo. O marmanjo assistia só para ver as meninas naquelas posições ali, porque sempre foi assim, né? As próprias apresentadoras eram a mesma coisa. Não é à toa que saiu sobre a Xuxa um documentário, se eu não me engano, na Argentina ou foi nos Estados Unidos, agora esqueci. Eu mesmo fiz o documentário na época também, né? Um documentário falando sobre esse documentário que foi lançado oficialmente, que era a prostituta que virou apresentadora infantil, né? E aí tinha como tema Xuxa. Esse documentário nunca passou no Brasil, mas rolou lá fora. Tudo isso porque eles ficaram indignados, né, com essa situação. Coisa que era normal aqui na mídia brasileira, já que eles tinham totalmente o monopólio da informação, né? Ou você fechava com eles ou estava fora, não importava o seu talento. É por isso que de vez em quando você via aqueles atores que estavam fazendo sucesso e tal, e de repente eles se convertiam ou mudavam a cabeça e de repente sumia. Você, caramba, o que é que aconteceu? Não, ninguém dava mais chance ao cara, né? O cara simplesmente desaparecia. É por conta disso, família. Então, quando a gente vai fazendo esse estudo, porque é interessante falar disso com tanto problema rolando no país, para você entender a origem desses problemas. Nós fomos criados, bombardeados com ideologias de esquerda desde que somos crianças. Agora é que você está vendo isso, agora é que você está começando a enxergar. Mas foram essas pessoas que moldaram as mentes das pessoas atuantes agora. Por isso é que você tem uma geração tão fraca, né? Justamente por conta disso. A gente acha a nossa geração mais fraca do que as dos nossos pais e essa agora, atual, é pior ainda. Por quê? Porque o movimento para tentar frear isso começou agora, há poucos dias, pode-se dizer assim, há poucas horas. É muito novo ainda, né? O que se tinha era só isso, só eles atacando o tempo todo. E infelizmente, como eles cresceram demais, ainda continua na mão deles muito poder, muito poder. E não vai ser fácil, família, vai ser décadas para mudar isso aqui, porque não tem nem como você tirar, né? Enfim, meus irmãos, você conhecia as paquitas, você assistia quando você era criança? Me diga aí se você já tinha noção de que isso aí rolava ou não, foi uma surpresa para você. O vídeo vai acabando por aqui, agradeço a cada um de vocês que assistiu. Mais tarde às 17h45 tem um novo vídeo e eu conto com a presença de cada um aqui. Se você puder, considere se tornar membro, isso ajuda muito o canal. Se não puder, comenta, deixa aquele like que ajuda do mesmo jeito. Um abraço e fui!